Processos operacionais. Gente, ó, o mais importante para fazer o negócio rodar é ter processo. Isso aí já tá muito claro. Eu tô enchendo o saco com isso desde a aula 1, tá? Vocês vão ouvir isso o tempo todo, ok? E o que seria exatamente esse processo? Gente, é um mapa a seguir, é um mapa. É basicamente um desenho que você vai fazer contendo esse seguinte cenário. É o input, que também é conhecido como pedido, ou seja, o cliente chegou, ele fez o pedido para você. Deixa eu até aproximar o microfone aqui. O cliente chegou, ele fez o pedido para você, deu input, né, no processo. Ok, o processo chegou, vai para quem? Vai para o desenvolvimento. Desenvolvimento fez? Fez. Manda para entrega. Simples assim. Simples assim. Dentro desse desenvolvimento, pode ter também a revisão antes de entregar, ou a revisão fica a cargo de quem entrega. Aqui na Empyreum, se uma pessoa faz o desenvolvimento, a outra faz a revisão para ver se está tudo ok. Se os links estão funcionando, se a ortografia está ok, se todos os vídeos estão rodando como deveria. A gente sempre faz esses testes antes de entregar para o cliente, tá? Então, a gente faz isso dentro do desenvolvimento. Aí tá tudo ok, tá liberado, aí a gente entrega para o cliente. A gente faz um relatório de entrega, escreve parágrafo por parágrafo do que foi contratado e embaixo a gente coloca o que realmente foi entregue. Geralmente dá bem mais tópicos entregues, a gente entrega mais do que o contratado, tá? Isso é uma forma que a gente tem de fidelizar cliente e encantar cliente, ok? Desde sempre a gente faz isso. Gente, essa aqui é a parte que eu mais gosto de abordar. Por quê? Porque muita gente tem dúvida. Ah, Érica, quanto que eu cobro no meu site? Tá caro, tá barato, é só uma página? Não, é uma página de venda longa pra caramba. Eu ia falar um palavrão aqui. É uma página de venda longa pra caramba. Como que eu cobro isso aqui? Ah, tem área de membros. Ah, não, tem um mailing boss vinculado, tem e-mail marketing, tem um babá. Como que eu cobro esse negócio, meu Deus? Tem uma fórmula, coisa linda. Qualquer coisa que você for fazer, você pode colocar na fórmula e vai calcular o preço do serviço que você quer vender, tá? Tá, vamos lá. Como que é isso? Ai, o coração até acelera quando a gente fala de formação de preço aqui, porque eu gosto. Vamos lá, hora homem. Gente, olha só. Como que a gente faz o cálculo de hora homem? Quando você faz um desenvolvimento de website padrão, por exemplo, você vai lá, você vai ter que testar quanto tempo você leva para desenvolver esse negócio. Quanto tempo você leva. E bate a informação se você é iniciante, se você está no nível intermediário ou se você é expert já na ferramenta. Formação de preço, então, ó, a primeira coisa que você vai considerar é a hora homem trabalhada. Quanto tempo você leva para fazer aquele determinado serviço? Exemplo, você está fazendo um site padrão para uma mecânica. Você leva 4 horas para fazer o site. É um exemplo, tá? Então, a hora homem aqui são 4 horas de produção para desenvolver o site, ok? Uau, Érica, só isso? Sim, só isso. O site padrão, se você trabalhar numa tranquilidade, parar de mexer, beber uma água, volta, faz mais alguma coisa, vai tomar um café, sabe? Nessa tranquilidade. Aí você consegue fazer em 4 horas tranquilo. Eu sempre gosto de falar o seguinte, se você é expert, pensa o quanto tempo você levaria como iniciante. Sempre calcula para mais. Porque aí você cobra imprevisto de qualquer tipo de inconveniente. Ah, a internet falhou, não consegui desenvolver. Então, o cliente não tem nada a ver com isso. Você tem que entregar, se vira. Entende? Se você coloca apenas 4 horas e coloca isso como um prazo de entrega, você dançou legal. Eu faço um site padrão em mais ou menos 2, 3 horas, tá? Mais ou menos. Para trabalhar tranquila. Mas eu trabalho com a Builderall desde 2017. Não tem como comparar você que está chegando agora. Porque a gente vai testando, aprimorando, fazendo, aprendendo o tempo todo. É prática, tá? E aí, eu sempre conto mais. Sabe quanto tempo eu peço para entregar o site padrão para o meu cliente? 7 dias. Ó, Érica, mas você pede 7 dias se você faz em 2 horas? Exatamente. Exatamente, porque me dá um halo maior, dá um espaço de tempo maior para mim e me permite fazer mais, trabalhar com tranquilidade, sem desespero. Se deu pau na internet, que é algo comum para todo mundo, em algum momento dá problema na internet, eu não tenho atraso. Eu prefiro entregar antes. Às vezes eu entrego até em 48 horas, mas eu peço 7 dias para um site padrão, tá? O cliente fica, uou, as agências pedem 15, as agências pedem 30 dias, vocês fez em 48 horas. Mas eles não sabem o tanto de tempo que a gente empenha para estudar, para ter a prática, para chegar nesse resultado, né? Então, é um trabalho muito bem pago, se a gente for calcular
na base certa, tá? Na base de cálculo de prestação de serviço. Vamos lá. Então, eu pego essas 4 horas e eu vou multiplicar, olha o sinal de multiplicação aqui, ó. Vou multiplicar pela base de cálculo salarial horista. Caramba, Érica, você falou grego aqui para mim agora. Que raio é isso? Toda profissão, até mesmo nas profissões regidas, né, pela CLT, Conselho, Consolidação das Leis Trabalhistas, Conselho, Consolidação das Leis Trabalhistas, você vai ver que tem uma base de cálculo mínima para cada profissão. Se a gente está falando de site padrão, a gente não está falando de um web designer profissional. A gente está falando de uma pessoa com potencial para editor web. É uma profissão, tá? Editor web. E como que a gente vai calcular o valor da hora de um editor web? Tio Google, vamos lá. Salário base editor web. Olha só que legal. A gente já tem aqui a faixa salarial de um editor web médio, tá? Então, o salário médio. Tem alguns lugares que pagam menos, tem alguns lugares que pagam mais, e a média salarial é 2.607,80, tá? De um editor web. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu parar o meu compartilhamento. Vamos lá, deixa eu criar um novo arquivo. Eu vou abrir uma planilha e a gente fazer o cálculo na hora aqui do quanto que vai ficar. Planilha Google, achei, que gracinha. Quanto que fica o valor da hora de um editor web, tá? E aí a gente já continua isso aqui. Vamos lá, compartilhar. Achei, planilha sem título, ok. E caramba, se eu colocar aqui eu vou derrubar o negócio. Aê, show! Ó, já compartilhei minha tela aqui de novo com vocês, está processando. Então, a gente vai fazer um cálculo em tempo real, fazendo a base aqui, né, o salário base de um editor web, que é a habilidade que tem que ter a profissão de quem vai fazer um site padrão, tá? Um site padrão. Entrar no template, editar o template, fazer as alterações necessárias, salvar e publicar. É isso, gente, editor web. O cara edita, o cara não cria. Um site personalizado exige conhecimento de web designer, o cara cria, tá? Então, o cara ganha mais. Um site via programação, lá pelo WordPress, por código de programação, sei lá, tem algum recurso especial, exige muito mais conhecimento, o cara cobra mais, entende? Então, um site padrão, o cara é editor web, consegue dar conta tranquilamente. Então, vamos supor, olha lá, vou colocar essa base de cálculo aqui, ó. Cadê? Hora homem, salário mês, hora trabalhada. Aí eu vou colocar aqui, ó, o valor da minha margem de lucro projetada, margem de lucro total. Beleza? Já vou explicar para vocês esses campos. Exatamente os campos que estão aqui, ó. Hora homem, base de cálculo, margem de lucro, preço do serviço. Hora homem, a gente já viu que a gente leva 4 horas homem para fazer um site padrão, tá? No máximo. Vamos colocar 5? Vamos arredondar? Vamos colocar 5? Vamos colocar 5. O salário no mês de um cara desse é 2.607,80, ok? É isso? É isso. Show. Quanto custa uma hora trabalhada? Olha só, aqui a gente vai fazer um cálculo, que é esse valor aqui, ó, do mês, dividido. Vamos supor que esse cara trabalhe a quantidade de horas padrão da CLT, 220 horas por mês, que equivale a trabalhar de segunda a sexta-feira em sábados alternados, que é a pessoa que trabalha de segunda a sexta, sábado sim, sábado não, o horário padrão, né, das empresas, que equivale a 220 horas. Olha o quanto custa a hora desse cara, a hora trabalhada. Não começou a ficar mais fácil de entender o quanto custa, o quanto tem de custo no seu desenvolvimento de site padrão? Olha só que legal. Então, isso aqui, ó, o cara ganha por hora. Então, são 5 horas. Deixa eu até abrir mais uma linha aqui, ó. Total, hora homem. Que é exatamente o preço de hora trabalhada pela quantidade de horas trabalhadas. Você tem um custo de mão de obra de R$ 59,27 com um profissional desse, tá? Custo hora trabalhada. Não calculei imposto sobre isso. Não calculei sobre isso o valor de despesas, tá? Não calculei despesas que são relacionadas, por exemplo, energia elétrica para ligar teus equipamentos. Não calculei custo fixo, como, por exemplo, internet, mas você pode embutir nesse preço. A formação de preço
ela é principalmente calculada, o que mais onera é a hora homem trabalhada. Então, eu computei apenas isso aqui. Se você quer ter mais detalhes e apurar ainda mais o cálculo do quanto custa cada prestação de serviço, eu sugiro que você contate um contador, uma contadora. Vamos supor que eu queira vender esse site, a média de venda desse site seja, sei lá, R$450, em média, tá? Não tô falando que é o preço. Você pesquisou na tua região, você viu que é um preço legal, que o pessoal aceitou, R$450. Legal. Custo de ferramenta também, ó, um custo fixo, custo de ferramenta, custo fixo. Por mais que você use, não muda o preço, custo fixo, tá? Tem todos esses pontos aí, mas que nem eu falei, o que mais onera num serviço é a hora homem trabalhada. Então, você vai ter uma base média de cálculo. Se você quiser um cálculo muito mais apurado, você pode fazer seguindo esse mesmo critério, mas você vai conseguir entender mais ou menos como que funciona o processo, tá? Você vende a 450. Olha só, você teve R$450 de receita, ou seja, de faturamento, e você gastou praticamente R$59. Você teve basicamente R$390 de lucro bruto. Lucro bruto é diferente de lucro líquido, tá? Eu não quero que isso se torne uma aula de contabilidade, então eu vou facilitar o processo. Vou facilitar o processo para vocês. Isso aqui é o total antes de descontar impostos, antes de descontar o prolabore, que é o pagamento do próprio dono da empresa, e antes de descontar os tributos. É o valor que chega de lucro menos a hora trabalhada, tá? Aqui, você vai tirar esses outros valores, vai sobrar mais ou menos uns R$300 de lucro para a empresa. Em algo que você gastou 5 horas para fazer. 5 horas para fazer, você ganhou R$300. Se você fizer uns 30 sites desse, quanto você ganhou no mês? Entendeu? Projeção, gente. Trabalhar com projeção, com crescimento. É muito fácil você desenvolver essa quantidade de site no mês.